Bom dia, Pri. Bom dia, gente. Bom dia, Rafa. Bom dia, Mirella, Érica. Estão conseguindo me ouvir direitinho? Que bom, maravilha. Vamos esperar mais um pouquinho, tá? Mas algumas pessoas entrarem e a gente já inicia, tá bom? Já deixem a Bíblia aberta, capítulo 12 e 13 de Juízes hoje, tá bom? Belezinha? Bom dia, Dudinha. Tá uma chuva, um clima tão gostoso pra ficar dormindo, né? Meu Deus do céu. Mas vamos acordar, me ajuda a acordar esse povo do Kadosh, chama os amigos de vocês pra gente iniciar. Bom dia, Fê. Os líderes aí dos grupos, vamos despertar a galera pra gente começar. Ah, a vontade de hoje foi ficar na cama. Vou ser bem sincera, não tava esperando por essa chuva. Mas, ai gente, é tão complicado fazer isso ao vivo, sabe? Complicado não, na verdade, né? Porque a gente se sente falando sozinha, sem interação. Eu tô com tanta saudade de estar na EBD lá presencial, vocês não têm ideia. Quem também tá com saudade? Tá vendo? Ó? Não tem resposta imediata, dá um delay, demora um pouco o pessoal responder. Os coraçãozinhos estão dizendo que sim. Bom, pessoal, estamos aqui em 6 pessoas, por enquanto. Não falta mais na EBD, já fez promessa, né, Fê? E eu já vou iniciar, tá bom? Bom dia, Ana, porque da última vez eu acho que eu falei até demais, tanto que o Instagram me cortou, né? O Instagram falou: não, vamos parar essa menina, porque essa aula tá ficando muito longa. E eu sei também que se a aula fica muito longa, ela fica maçante e vocês acabam não prestando muita atenção, né? Então, perdendo atenção, enfim. Então vamos lá. Antes da gente começar com os capítulos de hoje, que são o 12 e o 13, é, a gente vai fazer um resuminho, tá? Do que foi ensinado na aula passada. A aula passada que foi dada pelo Felipe.
que foi uma aula muito boa, inclusive, onde a gente conheceu Jefité, né? E vocês se lembram de quem foi Jefité? Eu creio que vocês se lembram e já estão habituados com o ciclo do livro de Juízes, né? O ciclo que a gente vem falando durante as aulas, onde o que acontece nesse ciclo? O povo de Israel se rebela contra Deus, sofre a consequência disso. Quando eles não aguentam mais, eles clamam novamente ao Senhor, que por sua graça e misericórdia levanta um juiz para libertar o povo, certo? E o líder escolhido por Deus nos capítulos que estudamos anteriormente foi Jefité, certo? Quer dizer, anteriormente não, porque hoje no capítulo 12 a gente vai falar sobre o fim da vida dele, né? Sobre o último capítulo da vida de Jefité na Bíblia. E depois, no capítulo 13, o próximo juiz que o Senhor começa a levantar para mais uma vez libertar Israel, certo? Bom, a gente viu na última aula que o Senhor ele não consegue aguentar mais uma vez o sofrimento de Israel e levanta um juiz chamado Jefité, que acaba sendo uma escolha engraçada, porque ao mesmo tempo que ela é previsível, ela é surpreendente. Por quê? Jefité é muito parecido com os dois juízes anteriores, Gideão e Abimeleque, filho de Gideão. Por quê? Jefité, assim como Gideão, é chamado de forte guerreiro. E Jefité, assim como Abimeleque, era filho de uma prostituta, certo? Por isso que eu digo que ela é previsível, porque é um forte guerreiro, mas imprevisível porque a gente viu que Abimeleque, ele não tinha... não foi um bom juiz, né? Foi um juiz que tomou o poder à força, enfim. Mas não vou me estender nisso, vamos continuar aqui em Jefité, que nasceu lá em Gileade, mas foi expulso da casa de seu pai por não ser filho legítimo e acabou indo para outra cidade, certo? E quando os amonitas vão para guerrear contra o povo de Israel, os líderes de Gileade vão atrás de Jefité para que ele seja chefe deles e que ajudassem eles na luta contra os amonitas. Jefité não aceita de primeira, né? A gente viu ele faz alguns questionamentos antes, mas aceita a proposta e tenta primeiramente uma solução pacífica, sabe? Um diálogo com os amonitas, para não ir de cara para a batalha. E apesar de Jefité ter bons argumentos, a diplomacia se esgotou em um momento e a guerra foi inevitável, tá? Antes de partir para a batalha, a gente ficou bastante tempo nessa última aula, né, Fê? Jefité fez uma promessa um tanto quanto polêmica ao Senhor. Uma promessa que foi bastante abordada na última aula, porque Jefité, para quem não lembra, promete ao Senhor que se ele permitisse que vencesse a batalha, ele sacrificaria a Deus a primeira pessoa que saísse da casa ao encontro dele quando ele estivesse voltando da batalha. E tragicamente, quem sai para recebê-lo era a sua filha, certo? Sua única filha, pelo qual ele tinha muito amor e carinho. E na hora ele entra em desespero, porque ele fez uma promessa ao Senhor, então ele não poderia mais voltar atrás, mas ao mesmo tempo teria que sacrificar a sua única filha, tá? Isso, para mim, deixando assim a minha opinião, é um exemplo muito claro da influência dos ídolos de outros povos sobre o povo de Israel. Por quê? Jefité trata Deus, o Deus que nós cremos, que é único, eterno, maravilhoso, misericordioso, como um dos deuses que ele costuma cultuar, certo? Nessa cultura pagã. E também uma certa falta de fé por parte de Jefité, porque
nós vimos que todos os juízes até agora que o Senhor levantou para libertar Israel tiveram vitória, ou seja, é uma vitória garantida, tá? A vitória já estava garantida, não tinha essa necessidade de fazer essa promessa ao Senhor. O Senhor já ia dar uma vitória. E lá em Deuteronômios 12:31, onde a Bíblia diz que o Senhor abomina o sacrifício humano. Então isso nos mostra também que Jefté não conhecia intimamente a Deus, não conhecia a graça de Deus, não conhecia exatamente como ele era, né? E outra coisa é por causa das atrocidades que eram cometidas pelas culturas pagãs, Jefté tinha se tornado insensível à violência. E esse episódio nos ensina então que nós devemos tomar muito cuidado com o que nós falamos, muito cuidado com o que nós prometemos, não somente a Deus, né? Temos que orar como o salmista lá no Salmo 141, né, que ele fala: coloca uma guarda na minha boca, né? E bom, a gente abordou bastante esse tema na aula passada, então vamos começar a nossa aula de hoje. Abram lá no capítulo 12, né? Como eu estava falando para vocês no início, na última aula eu acabei falando muito, então eu não vou pegar para ler os versículos, tá? Vocês têm aí os versículos, eu creio que vocês já estudaram antecipadamente, já estão um pouquinho por dentro do que vai acontecer tanto no capítulo 12 quanto no capítulo 13, então eu não vou ficar lendo os versículos para não perder muito tempo, tá? Eu vou fazer uma explicação geral sobre alguns pontos importantes dentro do capítulo, tá? Então vamos lá. Começando no capítulo 12, né? A gente acabou de fazer um resuminho de quem foi Jefté. E vocês se lembram da tribo de Efraim, né? Que foi falada, inclusive por mim, numa aula sobre Gideão, que depois da batalha com os 300, eles foram até Gideão e ficaram zangados por não terem participado da batalha, certo? Pois então, aqui no capítulo 12, o povo de Efraim vem novamente e vem para Jefté, né? Fazendo praticamente as mesmas reclamações e questionamentos que eles fizeram para Gideão um pouco antes. E só que eles dessa vez eles ultrapassam o limite do diálogo e apelam para violência, né? Eles ameaçam o juiz. E vai acontecer agora o que a gente pode chamar de uma guerra doméstica em Israel. Por quê? Pois agora eles vão guerrear, a gente vai ver uma guerra não mais contra os inimigos do povo de Deus, mas nesse capítulo, 42 membros do povo de Deus vão morrer pelas mãos do próprio povo de Deus. Então, assim, esse capítulo nos diz, no fim dele, na morte de Jefté, que Jefté foi juiz durante 6 anos. E se a gente observar bem, a gente vê que ele não levou paz à terra como fez os últimos juízes. Por quê? Porque o sangue do povo de Efraim, derramado lá no Rio Jordão, impediu isso, né? E o que a gente pode absorver, então, dessa batalha do capítulo 12, dessa guerra do povo de Deus contra o próprio povo de Deus, né? Se a gente parar para analisar, quando foi para enfrentar o inimigo, primeiramente, Jefté usou de muita diplomacia, não foi? Então, o Fê explicou na última aula e a gente teve no resuminho que eu fiz aqui também, que antes dele ir para a batalha contra os amonitas, ele primeiro usa os recursos do diálogo, né? Busca uma paz, vamos conversar, ele tem bons argumentos, fala ali com ele. E porém, quando
se trata do povo de Efraim, do próprio povo de Deus, Jefité não partiu primeiramente para a paz, para o diálogo, ele parte logo para a briga, para a batalha. E eu fiquei me questionando por que com o povo inimigo ele tentou buscar o diálogo e diante do próprio povo de Deus ele decidiu partir para a batalha. E Timothy Keller, que é o autor desse livro aqui, que nos ajuda muito a entender sobre o livro de Juízes, né? Eu tô o tempo todo mostrando ele, parece que é publi, mas não é não, tá? Inclusive, se quiserem me patrocinar, eu tô aceitando. Mas, brincadeira. Eu vou ler aqui o que ele escreveu, tá bom? Para vocês, sobre essa situação. Eita, peraí que eu marquei a página errada. Só um segundo. Não, já tô aqui lá em Sansão. Não é isso que eu quero. Aqui, achei. Bom, vamos lá. No entanto, Jefité não hesitou em matar aqueles entre o povo de Deus que lhe opuseram. Ele trata o povo de Deus muito pior do que trata a si mesmo ou aos de fora. Não somos muito diferentes. Se gastássemos o mesmo tempo que gastamos tentando manter as nossas amizades com o mundo, buscando unidade e ignorando as afrontas dentro das igrejas, nossas comunidades não sofreriam tantas divisões e seriam bem mais amorosas. Temos de nos questionar: quem de nós está em Cristo? Que diferença dentro do cristianismo eu uso como oportunidade para menosprezar os outros? A quem me recuso perdoar, saboreando no íntimo a oportunidade de evitar a companhia dessa pessoa? Mais uma vez, observamos que, com demasiada frequência, o maior problema da igreja é a própria igreja, tá? Eu decidi ler, tá? E não colocar nas minhas palavras, porque acaba sendo um tema muito forte, tá? E justamente para não criar nenhuma confusão, eu tô falando que, olha, é o que Timothy Keller escreveu aqui e eu hei de concordar, tá? O que a gente pode entender, tá? Do que eu acabei de ler, se vocês acabaram não conseguindo absorver muito, ou se eu não li muito bem também, enfim, é que hoje em dia um dos problemas da igreja é hoje querer buscar paz com o mundo e a afronta entre si. Por isso, ele coloca aquelas perguntas no final para reflexão, certo? Ao final do trecho desse livro. Ele quer nos fazer entender que muitas vezes nós pensamos muito mais para agir com o povo do mundo, certo? Para agir com os de fora e agimos sem pensar com os de dentro, tá? Entendam que ele não tá mandando a gente agir sem pensar com o mundo, não é isso, tá? Mas a gente tem que pensar para falar tanto quando a gente vai se manifestar contra o mundo, tanto quanto a gente vai se manifestar dentro da nossa própria igreja, né? Ele faz um questionamento: será que eu estou usando o cristianismo para menosprezar as pessoas da minha comunidade, da minha igreja, sabe? Que fazem ali parte do corpo de Cristo junto conosco, então, junto comigo. Então, em outras palavras, não é porque a gente faz e acontece dentro da igreja que você é uma obra acabada, sabe? Estamos todos sendo moldados por Deus dia após dia e eu não posso considerar um grande feito na minha vida para dizer que agora eu sou a melhor, né? Então, foi o nosso capítulo 12 e um pouco do que a gente pode aprender com a história de Jefité, tá? Que
eu, assim, estudando esse capítulo 12 e a história de Jefté em si, eu fiquei bem indignada com, com essa vontade dele de ir lá buscar diálogo com o povo inimigo e depois enfrentar o próprio povo de Deus, né? Foram muitos do povo de Israel que morreu nessa batalha e por isso Jefté ele não conseguiu como os outros juízes trazer paz para a terra, certo? O sangue derramado do próprio povo de Deus não permitiu isso, como eu já falei. E sobre essa última parte que eu comentei com vocês, sobre a semelhança da igreja hoje com o feito de Jefté, tem outra frase no livro que eu mostrei para vocês que ela mostra também, ela tá em outro contexto, mas eu acho que pra gente finalizar o capítulo 12, ela se encaixa também muito bem nessa história, tá? Que é o seguinte, ele diz: não cometa o erro de achar que a obra de Deus por nosso intermédio é evidência que ele terminou a sua obra em nós, certo? Então é o que eu acabei de falar. Não posso considerar um grande feito na minha vida só porque eu tenho um grande feito na minha vida, agora eu sou a melhor, certo? Eu sou obra acabada. Não, não sou. Estamos sempre sendo moldados por Deus, ok? Bom, fim do capítulo 12, eu quis dar um pouco mais de atenção realmente para o capítulo 13, porque nós vimos bastante da história de Jefté e já conseguimos absorver bastante com a história dele, certo? E vamos focar aqui no capítulo 13, que é o início da história de um dos personagens mais conhecidos da Bíblia, e o próximo juiz, né, o último juiz que vai ser levantado aqui no livro de Juízes, e que tem muito a ensinar pra gente desde o primeiro capítulo sobre a sua vida, tá? Então, no fim do capítulo 12, que se vocês leram, vocês perceberam que ele passa rapidamente por alguns líderes que vieram depois de Jefté, certo? Esses líderes, eles são passados assim rapidamente, por quê? Porque eles são chamados de juízes não cíclicos, certo? O que são juízes cíclicos? Que eles estão dentro daquele ciclo que sempre se repete na história de Israel, que nós no livro de Juízes, né, na história de Israel, consequentemente, que nós já cansamos de falar aqui, que é aquele ciclo de sempre onde o povo se rebela contra Deus e sofre por consequência disso. O Senhor, pela sua misericórdia, entra na causa, levanta o juiz para libertá-los, enfim. Então, esses juízes eles são passados rapidamente porque eles não fazem parte desse ciclo, tá? E após a morte, então, do último juiz, Abdon, o capítulo 13 diz que Israel mais uma vez peca contra o Senhor. E por isso o Senhor permite que eles sofram mais 40 anos na mão dos filisteus, né? Uma coisa que me chama a atenção, logo no começo desse capítulo 13, é que em algumas bíblias a tradução é o seguinte: Israel fez o que era mal aos olhos do Senhor. E o que essa frase ela revela para nós? O nosso mundo atual costuma muito dizer a frase: nada é errado se te faz feliz, certo? Você já ouviu isso alguma vez? Ou até mesmo, só você pode decidir o que é certo e o que é errado para sua vida, tá? Em outras palavras, meus próprios olhos, certo? Só eu posso decidir. Meus sentimentos, minhas perspectivas são o único critério para determinar o que é certo e o que é errado. E era assim que Israel pensava quando estava pecando contra o Senhor, certo? Então,
o que os israelitas faziam, no entendimento deles, na visão deles, era perfeitamente normal. Mas aos olhos de Deus, era um comportamento mau, certo? Então, nessa manhã, eu peço a vocês que se esqueçam o que o mundo diz, tá? E olhem para o que a Bíblia diz. Observe o exemplo de Israel, tá? A Bíblia nos ensina que o coração ele é enganoso, tá? Então, Israel acabou seguindo o seu próprio coração, né? Como se nele contesse a verdade. Mas a verdade é que nem nós mesmos sabemos o que é melhor para nós, nem você mesmo sabe o que é melhor para você. Então, o que nós temos que fazer é sempre entregar as nossas vidas na mão do Senhor, pois Ele sim sabe o que é melhor para nós e o que realmente vale a pena e o que realmente vai nos fazer feliz, certo? É o apelo que eu faço para vocês nessa manhã. Vamos nos fechar um pouco para o que o mundo diz, tá? Muitas coisas que parecem ser boas, que acabam sendo ditas pelo mundo, que parecem ser frases muito bonitas, elas, sem a gente perceber, vão totalmente contra ao que a Bíblia diz, né? E qual que é a solução para isso? É nos mantermos sempre debaixo da palavra de Deus, certo? Então, se a gente estudar a palavra do Senhor, se a gente tiver conhecimento da palavra de Deus, a gente não cai nesses tipos de armadilhas, certo? Bom, então, logo no segundo versículo do capítulo 13 de Juízes, vamos conhecer Manoá, que fazia parte da tribo de Dan, e a sua mulher, no qual não sabemos o nome, mas que é a heroína deste capítulo, certo? Eu vou beber uma água, enquanto vocês leem aí no capítulo 13, o versículo 2. Bebam água, tá? Bom, o anjo apareceu à mulher e a partir de agora nós vamos conhecer a história de Sansão. E o que nós estamos vendo aqui já nesse primeiro capítulo sobre a história de Sansão, que ele é o único juiz escolhido antes de nascer. Muitos de nós conhecemos a história de Sansão, pois ele é famoso pelo acontecimento que provocou a sua decadência, né? E ao mesmo tempo também abriu caminho para o seu gesto mais grandioso. Então, a cena em que Dalila, sua esposa, corta os seus cabelos, né? Sansão ele é muito conhecido por essa passagem. Porém, a história de Sansão ela é muito mais valiosa do que a gente imagina, né? Deus já iniciou aqui a libertação do seu povo, escolhendo e separando um juiz antes mesmo dele ser concebido, né? Então a história nos conta que a esposa de Manoá era estéril, mas o anjo do Senhor diz a ela que ela engravidará e terá um filho. E o anjo ainda dá algumas regras à mulher de não beber vinho e nem comer nada impuro, por exemplo, porque o menino, separado desde o ventre da mãe, começará a libertar Israel da mão dos filisteus e será narizeu, certo? E agora eu pergunto para vocês sabem o que é um narizeu? Eu vou dar aí alguns minutinhos para vocês me responderem, se alguém souber. Para quem não sabe, eu vou pedir para que vocês abram lá em Números, no capítulo 6. E eu vou ler aqui um pouco o resumo
do que era ser um narizeu, tá? Que eu vou ler, não a Bíblia, tá? Eu vou ler a parte, porque a Bíblia nós já lemos, ok? Durante a semana, eu vou ler mais uma vez o livro do Timothy Keller, Juízes para Você, tá? Que ele fala um trechinho importante sobre o que é um narizeu, tá? Então vamos lá. O voto narizeu ele tinha um propósito de pedir ajuda especial de Deus em uma situação crucial. Era sinal de que a pessoa estava voltada para Deus com muita intensidade e concentração. Não cortar o cabelo e abster-se do fruto da videira mostrava que a pessoa estava, entre aspas, treinando para alcançar o objetivo. Não tocar em um cadáver significava que a pessoa adotará as regras estritas do cerimonial de purificação dos sacerdotes, os quais eram proibidos de tocar a qualquer coisa morta por trabalharem diariamente na casa do Senhor. Portanto, um narizeu vivia constantemente na presença de Deus. Com o número 6, deixa claro, o voto narizeu era voluntário e por tempo determinado, certo? Então, o voto narizeu, a qual o anjo se refere, que é encontrado lá no capítulo 6 de Números, é importante essa última parte dizer que o Timothy Keller coloca no livro que ele era voluntário, tá? O voto narizeu era voluntário e por tempo determinado, tá? Então, você, enfim, queria se juntar, se apegar mais ao Senhor, conhecer mais de Deus, se dedicar um tempo da sua vida ao Senhor, e você fazia esse voto narizeu e, enfim, seguia as regras que eram impostas e, enfim, dedicava um tempo da sua vida ao Senhor. Mas Sansão, neste caso, ele nasceu narizeu e permaneceria narizeu pelo resto da sua vida. Então, a sua mãe não poderia comer nada impuro, pois o voto narizeu tinha início imediato. Sansão então seria consagrado a Deus antes mesmo do seu nascimento. Uma coisa legal aqui é que quando o anjo aparece para a mãe de Sansão, é impossível a gente não se lembrar do nascimento mais importante da história de todos os tempos, tá? Porém, o nascimento de Sansão não deve nos lembrar apenas do nascimento de Jesus Cristo. Muitas vezes na Bíblia, Deus trabalha no mundo por meio de uma criança cuja existência, humanamente falando, era impossível. Nós vamos ter o exemplo de Isaac, filho que Deus prometeu a Abraão, que nasceu de Sara, que era estéril. Samuel, que seria usado por Deus para ungir os 2 primeiros reis de seu povo, nasceu de Ana, que também era estéril. João Batista, que anunciaria a vinda do Senhor, nasceu de Isabel, que além de estéril, a Bíblia diz que ela tinha uma idade avançada. Porém, o nascimento de todos estes bebês, enfim, todos esses juízes, profetas, ainda se difere do nascimento de Cristo, pois o poder de Deus abriu o ventre dessas mulheres que foram citadas para que elas concebessem naturalmente. Já Maria era virgem. Deus fez Maria engravidar sem a participação de um pai humano. E é importante a gente ressaltar aqui que nos tempos antigos, a fertilidade da mulher era parte vital de sua honra e dignidade. E Deus, em sua misericórdia, retirou a vergonha das mulheres que foram mencionadas, enfim, Sara, Ana e as outras, e as cobriu de honra e de alegria, né?
No entanto, o nascimento do nosso Salvador, temos que lembrar que Jesus nasceu no meio de escândalos e suspeitas, e diferente dos outros, o nascimento de Jesus trouxe desonra ao filho, à mãe e ao filho, né? Então, enquanto os outros salvadores, entre aspas, foram honrados e glorificados para realizar a sua tarefa, o nosso maior Salvador, Jesus Cristo, perdeu toda a sua honra e glória para realizar a sua obra, certo? Eu tinha muito mais coisas para comentar sobre essas semelhanças e diferenças desse nascimento, tanto de Sansão quanto os outros nascimentos, esses nascimentos humanamente impossíveis, né? Eu tinha, perdão, perdi a linha de raciocínio. Eu tinha várias coisas para comentar, várias semelhanças e diferenças sobre esses nascimentos com o nascimento de Jesus Cristo, mas o tempo não vai nos permitir, vai ficar para outro momento, tá? Se vocês quiserem, enfim, saberem um pouco mais sobre isso, podem me cobrar que quando a gente tiver um tempinho, eu trago aqui novamente esse estudo para vocês, tá? Mas vamos focar em Sansão, tá? Que é o que é quem nós vamos conhecer agora no capítulo 13. E voltando a falar da mãe, então, de Sansão, né? Ela, além de crer, obedeceu a palavra de Deus e aplicou a si mesma o padrão de comportamento narizeu para que o filho fosse usado no serviço de Deus, certo? Isso é fé. Quando a mulher vai lá contar a Manoá o que havia acontecido, que é o esposo dela, para quem perdeu essa parte, Manoá pede a Deus que envie o homem novamente, e alguns acham que esse pedido revela uma certa falta de fé de Manoá, né? Mas se a gente observar bem, a gente vê que Manoá, ele acredita mesmo que a promessa será cumprida, né? Ele pede para o Senhor enviar novamente o anjo, porque ele quer saber como deve criar o filho, né? Então o anjo veio, apareceu para a mulher, deu várias regras durante a gravidez. E aí Manoá falou: não, se esse menino ele vai ser consagrado a Deus, a gente precisa de mais regras. A gente precisa entender um pouco mais como é que a gente vai criar esse menino, para que ele, até depois do ventre, enfim, sirva a Deus, né? E Deus, com toda a sua boa vontade, manda o anjo retornar. E esse anjo vai ao encontro da mulher novamente, que corre para chamar Manoá, o marido, né? Para fazer as perguntas sobre a criação do filho. Porém, o anjo não lhes dá mais nenhuma informação. O anjo pede apenas para que cumpram tudo o que for ordenado e não dita mais nenhuma regra, né? Então fica o questionamento, tá? Se o anjo ele volta, mas não dá mais nenhuma regra adicional, ele não fala mais nada, ele não fala nada sobre a criação do filho, por que Deus manda o anjo retornar? Porque Manoá, sem perceber que está falando com o anjo do Senhor, oferece comida ao mensageiro. E além disso, ele pergunta o nome do anjo, né? Talvez haja um comportamento pagão aqui, tá? Pois naquela cultura, o ato de alimentar alguém significava o quê? Que o alimentado tinha responsabilidade com quem o alimentou. Da mesma forma, se saber o nome da pessoa era criar um vínculo, né? Uma responsabilidade de ambas as partes, né? Então, por isso que o anjo nem mesmo a gente vê em algumas outras passagens que alguns anjos eles aceitam comer, né? Quando lhes é ofertada a comida.
Mas dessa vez o anjo recusa, tá? Mas por causa desse comportamento pagão, né? Deus, Deus e o anjo têm conhecimento desse comportamento e entendem o que Manoá quer no fim das contas, né? Ele quer criar ali um vínculo com o anjo para poder tirar mais alguma informação dele, né? Mas voltando lá, a pergunta que fica: por que o anjo retornou se ele não tinha mais instruções? Manoá recebe a ajuda que precisava, mas não do modo que havia pedido. Como assim? Deixa eu beber água. Vamos pensando aí. O que aconteceu? Porque senão a minha voz, gente, vai começar a falhar. Eu já tô sentindo ela falhando. Bom, por que então? Manoá pediu regras a Deus, certo? E Deus, ao invés de mandar mais regras, revela a Manoá quem ele é. Ou seja, ele é direcionado ele direciona Manoá à glória de Deus, né? Porque a gente vê que quando a comida chega, enfim, ela queima e o anjo ele sobe ao céu, né? Ele permite que o casal ali veja ele subindo ao céu para que eles tomem consciência de que era um anjo de Deus, certo? Então eles veem ele sumir no céu e na hora eles ficam super assustados, tanto que o marido fala: "Meu Deus, nós vimos a Deus, nós vamos morrer". E a mulher acalma ele e fala: "Não, se Deus quisesse que a gente morresse, ele não teria feito tudo isso, né?" Então, Deus mostra para Manoá quem ele é. Deus praticamente responde: conheça a mim e ao meu caráter, né? Conhecer a mim e ao meu caráter é muito mais importante do que receber instruções. Somente o conhecimento profundo de quem eu sou poderá oferecer a direção de que vocês precisam, tá? Então, assim, isso pode ser muito conectado, ligado com o que a gente vive hoje. Por quê? Porque às vezes nós achamos que nós precisamos de regras, né? Para reger a nossa vida. Ah, Senhor, disse eu preciso fazer isso sim. Senhor, faz sim ou não para as perguntas que eu vou fazer agora, tá? Eu devo fazer isso? Sim, não, enfim. Mas o que essa passagem nos ensina é que nós precisamos mesmo é conhecer ao Senhor, tá? Um exemplo disso é quando o filho é pequeno, certo? Nós temos que segui-los por todos os cantos orientando, tá? Então, quando ele é um bebezinho, ele não sabe que ele não pode pôr o dedinho na tomada. Então, você tem que ficar o tempo todo ali atrás dele, impedindo que, enfim, ele se machuque, que ele caia, que ele erre em alguma coisa. A gente fica ali sempre dando instruções muito minuciosas para o bebê. Mas, quanto mais os filhos crescem, mais nós esperamos que eles incorporem os nossos valores, a nossa maneira de pensar e a nossa sabedoria, de modo que a gente não precise mais dar essas minuciosas instruções, certo? Então, para levar os filhos à maturidade, o pai tem que migrar de regras externas para regras, para motivos e princípios, na verdade, internos da sabedoria, certo? Então, o que isso quer dizer para nós? Ó, o meu cachorro querendo fazer uma participação especial. Bom, que no Antigo Testamento a gente acaba achando muito mais regras do que no Novo Testamento, certo? Conforme vai passando o tempo e a gente vai estudando a Bíblia, a gente vai vendo que essas regras elas vão diminuindo, né? Porque Deus quer que nós criemos maturidade, né? Deus não precisa ficar o tempo todo ali ditando regras. Então, o que Deus quer dizer para esses pais neste momento é: olha,
Se vocês conhecerem a mim, incorporarem os meus valores, né, os meus ensinamentos, né, conhecerem intimamente e profundamente quem eu sou, vai ser muito mais valioso para a criação do filho de vocês do que se eu ficar aqui ditando regras, do que se eu ficar aqui dando para vocês lições e ensinamentos. Eu não ia falar isso não, mas eu vou falar. Quando a gente às vezes vai entrar em algum debate, certo? Debater sobre alguma determinada situação e a gente vai argumentar sobre alguma coisa que não está claramente escrita na Bíblia, certo? As pessoas falam assim: ah, justamente isso, mas não está escrito. Me mostra onde é que tá escrito. Me mostra onde é que eu posso ver isso, sabe? E a gente pode ver isso não nas regras, mas no comportamento do Senhor, entende? Eu não vou citar nenhum tema específico, mas isso responde muito, vai muito de encontro às argumentações que, que as pessoas têm diante de algum argumento bíblico que não está na Bíblia, certo? A gente pode responder com observe o caráter do Senhor, observe quem o Senhor é, tudo que ele fez, sabe? O Senhor não precisa ficar o tempo todo ditando regras, o tempo todo, sabe? Se você conhecer intimamente ao Senhor, nós temos até o Espírito Santo, gente, que nos aconselha, que nos mostra quando nós estamos fazendo alguma coisa de errado. Então, quando a gente é íntimo de Deus, tem esse Espírito Santo, tem a percepção de quem o Senhor é, a gente consegue entender o que é certo e o que é errado, tá? Então, assim, acabou esse argumento de essa frase aqui não está necessariamente na Bíblia, blá 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 blá. Claro que, com muito cuidado, tá? Eu não estou dizendo também para vocês, pelo amor de Deus, eu não estou indo contra ao que eu falei anteriormente sobre ignorar as frases que o mundo diz e ter aquela percepção de nada é errado se te faz feliz, sabe? Abandona isso, tá? Presta atenção na palavra do Senhor, no ensinamento que o Senhor dá, no ensinamento em que a Bíblia dá, tá? Ali está a verdade. E quanto mais íntimos do Senhor, mais íntimos nós seremos da verdade, certo? Mais conhecimento e mais sabedoria do que é certo e do que é errado, Ele nos dará, ok? Então é isso que esse ensinamento aqui ele quer passar para nós, certo? Essa passagem quer passar para nós, tá? E para finalizar, tudo isso aconteceu antes mesmo de Sansão nascer, tá? Sansão significa pequeno sol. E como o sol era um dos deuses cananeus, se não me engano, um dos deuses pagãos, podemos observar então a mescla da adoração descomprometida que Israel tinha, certo? Influência da cultura pagã. E é preocupante que o futuro juiz de Israel receba o nome de um deus pagão, né? Mesmo assim, Deus continua trabalhando em prol de seu povo fraco e falho, tá? Sansão vai ser o último juiz do livro de Juízes e aparentemente, só aparentemente, tá? A última grande esperança de Israel. E nós veremos então nas próximas aulas como ele resgatará o povo, né? E governará sobre o povo de Deus. E eu já digo de antemão que nós vamos ficar um pouquinho decepcionados em alguns aspectos. Porém, as falhas de Sansão, assim como seu nascimento, revelam que o povo de Deus precisa de um libertador maior e melhor, certo? O que a gente aprende lendo a Bíblia, principalmente o Antigo Testamento,
é que tudo, né, todas as passagens, ou pelo menos a maioria delas, nos levam ao acontecimento mais importante da Bíblia, que é o nascimento de Jesus, tá? Juízes, eu não sei para vocês, mas tem revelado muito isso para mim, né? Tem feito quando a gente lê um determinado versículo, capítulo, a gente consegue assemelhar com a vinda do Criador, a gente consegue assemelhar com a vinda de Cristo, né? Como eu estava fazendo essa comparação de Maria e das outras mães que conceberam sobre um olhar humanamente impossível, né? E E é isso, certo? Esse livro de Juízes está trazendo um entendimento muito bom. E quando a gente se aprofunda na palavra do Senhor, né, principalmente no Antigo Testamento, como eu estava falando agora, a gente consegue observar muitas das dicas que a Bíblia dá sobre a vinda de Cristo, né? Então a gente vê que muitos juízes que a gente viu até agora, eles falharam, né? E eles vão continuar falhando porque são humanos, né? Eles vão fazer o que o Senhor determina eles fazer, mas tudo nos leva a crer que Israel, enfim, o povo de Deus em si, aqueles que creem no Senhor, eles precisam de um Salvador maior, de um Salvador melhor, né? Que nos leva à vinda de Jesus Cristo, certo? Bom, então eu vou ficar aqui mais um pouquinho. Caso alguém tenha alguma pergunta, algum comentário para acrescentar na aula, tá? Pode escrever aí, como também eu acredito que vocês têm um botãozinho aí de participação, se vocês quiserem entrar na aula também para falar alguma coisa, fiquem à vontade, tá? Eu sou ser humano, tá? Eu sou passível de erro, então se vocês acham que em algum momento eu errei em algum determinado ensinamento, alguma coisa que eu falei aqui, por favor, podem colocar nos comentários, fiquem à vontade, tá? Eu não vou me sentir mal, tá? Eu acredito que todos nós estamos aprendendo diariamente e eu não quero também passar um ensinamento errado para vocês que estão assistindo, certo? Eu quero passar um ensinamento da palavra de Deus, um ensinamento certo. E comigo vai ser sempre assim, gente. Não tenham medo de me corrigir, tá? A gente aqui preza pela verdade, ok? Não importa de onde ela venha. E então, vou ficar aqui mais um pouquinho. Se vocês tiverem alguma coisa para acrescentar, alguma pergunta para fazer, e dizer para vocês que agora ficaram curiosos para saber como será o governo de Sansão e todas as suas obras. Então, não percam as nossas próximas aulas, tá? Não vão ser ministradas por mim. Eu acredito que eu volto só no mês que vem, mas os professores têm preparado aí uma aula excelente acerca de juízes, eu tenho acompanhado todas. Então, um beijo pro Rafa, pro Felipe, pra Aninha, pro Gustavo, que tem também se dedicado nesse estudo de juízos, né? Um beijo para vocês também, que o Senhor continue abençoando vocês nessa caminhada, não desistam de estudar o livro de Juízes. Eu não sei se a minha aula agora ela ficou muito curta, né? Porque da última vez ela ficou muito longa, tanto que eu tive que fazer duas lives, tá? O Instagram me cortou, falou: não, essa mulher tá falando demais. Agora me dei um feedback, tá? Não sei se a aula ficou curta demais ou longa demais agora, enfim, eu tô meio perdida porque o Instagram não me parou e eu fui contando o tempo aqui, parece que eu fui até rápida demais, né? Mas enfim, se eu fui muito rápida também, peço perdão a vocês. Se vocês quiserem que, enfim, eu explique alguma coisa novamente, eu explico sem problema nenhum. E é isso, gente. Parabéns para vocês, todos aí que estão acompanhando todas as aulas, que estão se dedicando no livro de Juízes. Eu creio que o Senhor vai abençoar muito vocês. Já tem abençoado porque o livro de Juízes está trazendo um entendimento muito grande de muita coisa para nós.
tá acrescentando muita coisa nas nossas vidas e eu creio que vai ser útil de agora, desde da, da nossa mocidade até a nossa velhice, porque a palavra do Senhor ela não muda, tá? E quanto mais a gente aprende a palavra de Deus, mais íntimos nos tornamos dele, mais distantes do erro nós estamos, né? Porque, como eu estava falando, quando a gente conhece a Deus, acho que agora voltou. Acho que meu vídeo deu uma pausa. Bom, acho que é o Instagram novamente falando que eu tô falando demais, né? Então, um beijo pra vocês. Muito obrigada pelos comentários. Muito obrigada de verdade por terem assistido a aula e acompanhado a aula até aqui. Não vamos desistir de juízes, tá? Tem muita coisa boa ainda vindo pra frente. Se alguém quiser deixar depois pra fazer alguma pergunta sobre alguma coisa que eu falei, que vocês não entenderam, fiquem à vontade, vamos continuar nessa luta, nesse entendimento sobre o livro de Juízes. Parabéns para vocês que se levantaram nesse clima gostosinho de ficar na cama e de ficar deitadinho ouvindo essa chuva. Mas que o Senhor abençoe vocês infinitamente mais. Eu sou muito grata pela vida de vocês e não vejo a hora da gente estar lá presencialmente novamente, cara a cara nas nossas aulas, tá bom? Ensinar por aqui, por essa ferramenta, tá sendo uma experiência muito boa também. Estamos aprendendo muito com isso. Mas a vontade de voltar pessoalmente é muito grande, tá? Então, é isso. Essa foi a nossa aula de hoje. Um beijão pra vocês. Muito, muito obrigada por terem acompanhado até aqui. Fiquem com Deus e a gente se vê no culto à noite, tá bom?